essa coligação que acabou sendo vencedora nas eleições. O que te levou a tomar essa decisão? Essa é uma pergunta, Pablo, que eu tenho que fazer para o Cardoso, porque agora eu posso, durante a campanha eu não podia. A gente manteve aqui uma cobertura e uma cobertura neutra, né? O que te levou a tomar essa decisão, Cardoso? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Pablo Mário, nosso futuro prefeito, vocês aqui da Rádio Minuano, parabenizar a conduta jornalística e ideológica da Rádio Minuano, que nunca comprou candidatura de ninguém, sempre atuou com lisura e independência. Então, esse é um ponto. E muitas vezes a população, inclusive, criticando a Rádio Minuano por conta dessa isenção em relação às eleições, aos candidatos e a todos aqui na cidade de Sarandi, tratando todo mundo com igualdade. Como, aliás, eu acho que deve ser o comportamento dos veículos de comunicação e também das instituições. Em segundo lugar, eu queria só fazer uma referência aqui, queria agradecer muito a nossa militância, que é a minha primeira manifestação. Então eu queria, antes da tua resposta, fazer esta menção, agradecer muito a militância do União Brasil, do Progressista e também do PL, que é o partido, no caso o nosso partido. E também, evidentemente, que essa militância ela teve agregada um contingente muito grande de pessoas que tradicionalmente militavam no partido dos nossos adversários, no PDT, e que entenderam que deveria haver essa mudança aqui em Sarandi. Eu queria também agradecer muito os candidatos a vereadores. Pablo, se fica à vontade, vamos aqui, um bate-papo, pode interferir, não tem problema nenhum. Queria agradecer muito aos vereadores, aos candidatos a vereadores também dos 3 partidos, que foram fundamentais. Nós conseguimos escolher candidatos que acabaram fechando, de certa forma, todas as regiões do município de Sarandi. Isso é importante para você ter êxito eleitoral, que você tem lá na ponta alguém defendendo, alguém lutando pela tua bandeira. Então nós tivemos isso. Por isso, tanto aqueles que tiveram êxito, que foram eleitos, bem como aqueles que não foram eleitos, também fica aqui o nosso reconhecimento, nossa gratidão. Eu queria dizer que a nossa campanha foi uma campanha da paz, baseada em propostas, sem ataques pessoais. Em nenhum momento houve da nossa parte, da parte do Pablo, da parte da nossa militância, nenhum ataque que pudesse causar um ferimento, abrir uma cicatriz, melhor dizendo, em relação a qualquer pessoa aqui da cidade de Sarandi. Aliás, tem sido essa a nossa pauta, no caso a minha pauta há mais de 40 anos e a pauta do Pablo, desde que eu conheço, também é muito comedido naquilo que fala. Evidentemente que durante o processo eleitoral, em relação aos nossos oponentes, é evidente que é necessário que a gente fale exatamente o que pensam, as coisas que muitas vezes a população não sabe, a fim até de que a população possa pensar melhor ao definir o seu voto. Eu queria agradecer muito esses meus irmãos aqui, a minha família, né? Aqui o Helenilton, o Juraci, o Valdecir, um é mais novo e 2 são mais velhos. E a minha família sempre foi a base de tudo. Eu quero dizer que a energia, tanto da Marozane como da minha sogra, que a minha sogra, ela estava tomando todo dia remédio e o pessoal fazendo exame de pressão, porque eu achei que ela não fosse resistir à política, assim, é uma torcida realmente muito grande da minha família. Eu creio que talvez não exista ninguém de todos os políticos, pelo menos que eu conheço, que tenha tido ao longo de toda a trajetória esse apoio familiar que nós tivemos, dos meus filhos, da Mariana, do Thomas, da Sabrina, enfim, meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos netos, todo mundo trabalhando muito, meus irmãos, meus parentes pro lado do meu falecido pai, aqui da família Pazete, que é uma família pequena aqui em Sarandima, praticamente gabaritamos, todos ajudando, família Novelo, família Bordinha, aqui de Sarandi, que são as famílias dos meus pais, né, família da minha sogra, que são os Cambrucci, Romil, enfim, do meu sogro. Ou seja, a nossa família nos apoia, que eu considero talvez o ingrediente mais importante da política, porque se você... o resultado eleitoral, ele é secundário. O primeiro resultado e o mais importante é você ter o apoio exatamente dos teus. O meu sobrinho, Dudu, meu irmão lá,
O Juca. O Juca, O Juca falou ontem comigo durante uma meia hora, né? Ele liga, ele fala bastante. E em relação à tua pergunta, Gisele, eu queria dizer o seguinte, que na verdade eu considero que na política você deve respeitar a opinião popular. Não adianta imposição, nunca deu certo. Nós temos aqui várias experiências de pessoas que tentaram impor o seu nome, às vezes por um desejo pessoal, muitas vezes até bem intencionados. Pessoas bem intencionadas que gostariam de contribuir, mas querem impor o seu nome. E a imposição não dá certo. E nós fizemos muitas pesquisas. Queria agradecer muito ao nosso presidente do PL, que é o Finger, o Edson Finger, e queria agradecer muito a todos os nossos integrantes, né, do diretório, nossa diretoria, né, Quem é o presidente do União Brasil, Paulo? Hoje em exercício é o Volney Fusqueira. Era o Pipo Zandoná. E do PP? O Laércio Piazza. E o que acontece? Nós, em todas as nossas pesquisas, a chapa que se apresentou melhor durante todo o período pesquisado era, no caso, eu na cabeça e o Pablo de vice. Essa foi todas as pesquisas que nós fizemos muitas pesquisas, e fizemos pesquisas eu tenho uma agência que faz há mais de 40 anos pesquisas e nunca errou 1% a pesquisa. Às vezes e capta até a tendência. Porém, o que acontece? Nós tínhamos saído do Progressista e fundado o PL, que foi fundamental para a nossa vitória. Tivéssemos permanecido no Progressista, mesmo o Pablo e eu creio que nós não teríamos se saído vitoriosos, porque nós precisamos reconhecer que o PDT aqui em Sarandi é muito forte, e o Nicola e a Denise também fizeram uma grande campanha. Eu acho que só valorizou a nossa vitória. E a prova está no número de vereadores, né? Elegeram muitos vereadores em Sarandi, né? E aí o pessoal às vezes sem a informação, uma pessoa sem a informação, por isso que eu digo, o segredo do sucesso é você ter a informação. Nós sempre tivemos a informação. E as pessoas sem a informação, algumas pessoas evidentemente, passam a delirar, a achar que pode concorrer sozinho, que vai acontecer, exemplo do não sei de que prefeito, de que cidade, de que não sei aonde e tal, mas na verdade não é assim. A política sempre foi respeito à opinião popular. E aí, nesse momento, em função de todos esses atritos, eu sentia no Pablo o que acontece. Eu percebia no Pablo, em primeiro lugar, coragem. Que um homem sem coragem não vai a lugar nenhum. Tem uma música que diz que um homem sem coragem não possui mulher bonita. Tem mesmo, né? Homem feio sem coragem não possui mulher bonita. A coragem, ela é fundamental. Tu pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não tiver coragem de enfrentar, a gente não avança. E eu recebi um dia, depois de uma fala na rádio, um tradicional do outro partido, do PDT, e que depois na campanha nos apoiou, não vou dar aqui o nome, que não pedi autorização, mas ele, depois de ouvir uma fala minha na rádio, ele me ligou e disse assim: eu quero te parabenizar, porque meu pai dizia que homem sem coragem não vai a lugar nenhum, e coragem tu tem. E no final ele até estava nos apoiando, digamos assim, com o voto politicamente. Com o voto politicamente, né? E só um outro detalhe, se tu me permite, só para me completar. E uma coisa que eu sempre gostei em política é de fazer renovação. Quando eu fui prefeito em Liberato Salzano, eu convidei uma galera assim, com equilíbrio, mas uma galera jovem e também uma galera com experiência para nos ajudar. Sempre promovi os grandes políticos aqui de Sarandi. Se vocês passarem um pouco para trás, vocês vão ver que foram promovidos por nós. E nós continuamos promovendo. Nós chegamos na época da eleição, nós tínhamos 4, 5 candidatos do PL, um partido reformulado, e nós tínhamos 4, 5 candidatos em condição de disputar a eleição para vencer. Porém, nós demos esse passo atrás exatamente para privilegiar o novo. Porque eu fui prefeito também com uma idade um pouquinho próxima da idade do Pablo. Eu não me lembro se eu tinha 40 ou quantos anos eu tinha, ou 38, 37 anos. O Pablo é o prefeito mais jovem da história de Sarandi eleito, né? Eu não sei se a primeira do Scheible não era um pouquinho mais novo. Temos que fazer essa conta aí. A primeira do Scheibe, pode ser. A gente vai ter que ver. E aí tu não pode, Gisele,
Tu não pode caçar os sonhos das pessoas que têm. Porque o que acontece? O Pablo tinha vontade e coragem. E é uma pessoa que vem de uma história, um histórico bonito. O Pablo tem uma história de trabalho voluntário. O pai dele e a mãe dele é uma história de trabalho voluntário. É uma coisa que eu sempre observo. Porque o que acontece? Tem pessoas que entram no voluntariado para se autopromover. Que a comunidade percebe. Quem entra no voluntariado para se autopromover. E tem pessoas que entram no voluntariado para servir. E o Pablo sempre foi uma pessoa que eu percebia que ele estava no voluntariado para servir. Então eu acreditei, pedi para a comunidade acreditar que esta poderia ser, neste momento, a melhor formação. Sim. E creio que estava certo. Muita gente... Naquele primeiro momento, eu vou dizer assim, naquele primeiro momento a gente sentia que inclusive algumas pessoas não foram favoráveis à sua decisão. Pessoas que, mas que depois acabaram entendendo. Essa decisão, né, Pablo? Exato, a melhor das ideias, se não for colocada em prática, não é ideia alguma. E na política, a melhor das ideias, se não houver a vitória, ela não acontece. Então a gente teve sim no início ali eu chamo assim, uma fase de acomodação, de entendimento, e eu até tenho uma mensagem que marcou para mim essa transição, que foi ali mais ou menos pela segunda semana de campanha, uma muito querida me mandou uma mensagem dizendo assim: passada o meu tempo de rebeldia, estou mandando essa mensagem para dizer que estou entrando de corpo e alma na campanha. Sim. Porque no início, cada um tinha gente que não queria que fosse eu na cabeça, que fosse o Cardoso, tinha gente que não queria que o progressista ficasse de fora da cabeça, tinha gente, enfim, tinha todas essas conjunturas, mas o que acontece? As pessoas entenderam qual que era o nosso propósito. E aqui a gente tem que também falar também na questão do progressista, que foi fundamental para a nossa vitória, porque é onde concentra hoje a grande militância, e eles se engajaram em nossa campanha, vieram junto, nos apoiaram, trabalharam, e eles tiveram também essa humildade e esse entendimento de apoiar o que as pesquisas mostravam de ser a conjuntura favorável à vitória. Eu cito aqui, e percebi durante a campanha, um grande engajamento do ex-prefeito Paulo Casper, né? Do Glauber. Paulo é um guerreiro, me dava muitas ideias assertivas. Também. Exatamente, nomes, muitas lideranças, né, pegaram junto. Mas foi o prefeito Perusso também, né? Prefeito Perusso. Estava nos apoiando, né? Pablo, você também teve um apoio muito forte da sua família, né? A gente percebeu em todos os momentos, você sempre acompanhado pela sua esposa, os filhos, o seu pai, então, sua mãe, né? Que entraram de corpo e alma na campanha. Eu digo sempre que a família, eu tenho que falar pouco da família, que o momento é muita emoção, mas a família é a base de tudo. E para tu construir qualquer coisa, precisa ter uma base forte. Tu não vai conseguir edificar nada se a base não for firme. E eu tenho uma base fortíssima dentro da minha família, e eu sou um cara abençoado por poder ter os meus pais, meus sogros, meus irmãos, todos vivos comigo. E isso nos fortalece muito e nos permite, então, poder edificar projetos, missões que é dada para nós. E todos acompanharam. Hoje, inclusive, tomamos um susto, manhã cedo, a mãe passou mal. Eu acho que é muita emoção, e quando passa a campanha é muito intensa, então não dá tempo de sofrer. Se tu tem dor de cabeça, tu nem sente, porque tu tá... E depois que passa a campanha, baixa, de certa maneira, aquela adrenalina, e daí vem o nervosismo. E hoje a mãe, eu acho que teve uma crise de nervos, tivemos que levá-la para o hospital, mas tá tudo bem, já passei lá, tá tudo bem, o doutor já atendeu, e ele acredita que é só um estresse do momento. Então um abraço para a mãezinha querida, que muito me cuida e me ilumina. E a minha esposa, é meu anjo, é a minha grande parceira, é minha fortaleza, esteve comigo o tempo inteiro, e eu posso dizer sem medo de estar mentindo, porque o povo sabe que a gente não mente, que é a primeira dama mais bonita do mundo aí. E isso aí é uma coisa que eu mergulho muito, né? Se não falar, isso aí apanha em casa. Então ele já tá. E não ganha comida lá dentro. Isso é importante, bem observado, Cardoso, né?
Eu vi que o senhor também citou, né, a patroa, senão não tem almoço para você e para os irmãos hoje lá, né? E ela tá fazendo uma polenta. E eu até brinquei. Alguns filés de tilápia. E aí, se eu não falar aqui, em casa, não é só eu, ali vai meus irmãos também. E eu até brinquei, né, que da eleição, quando eu agradeci ela, né, quando a gente chegou em casa, eu disse, olha, os 900 votos eu acho que fui eu que fiz, o resto foi você. Porque pegou junto e ela é um ser humano. Ela é humilde, né, Pablo? Ela é uma pessoa muito humilde. A origem, se a gente um dia tem que vir aqui, agora eu tô dizendo, né, que ela tem que falar mais, né, um dia temos que fazer ela vir aqui dar uma entrevista, contar a história dela, porque a gente tem uma origem humilde e a dela é uma origem incrível. Eu brinco, a minha morena, e quem conhece ela adora ela, porque ela é um ser humano incrível, com um coração incrível. Aliás, quem tem que vir também para cá um dia desse trazer uma cerveja para nós tomar aí é o teu cunhado, né? O Manico. Manico, mestre cervejeiro. Cervejeiro. Lá outro corajoso. Eu digo, nós temos pessoas corajosas. O Manico, ele largou uma carreira acadêmica, ele é doutor em química, para abrir uma cervejaria, que é a Mina Beer, e eu disse para ele, se tu não souber fazer cerveja, ninguém vai saber, porque é doutor em química. E ele já ganhou medalha de ouro no maior concurso de cerveja do Brasil, que é o concurso de Blumenau, e já ganhou medalhas, inclusive, no maior concurso cervejeiro da América Latina. Olha só. Então ele tem aí a Mina Beer, uma cerveja de qualidade. Eu conheço ele desde menino, né? Conheço toda a história, enfim, do Manico, que inclusive eu fui treinador, viu, Mitch? Você que vive dizendo que eu não sabia de futebol, eu fui treinador do Gisele, eu queria aqui também aproveitar esse momento aqui para dizer que eu não consegui responder a todas as mensagens que o pessoal tá me mandando no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E sou eu que respondo. Desde sempre, faz 20 anos que o meu número de telefone é o mesmo e não vai mudar, vai continuar o mesmo. Só que agora a gente não está dando conta de responder a todos. E eu tenho aquele que apaga as mensagens instantâneas. Então teve gente que apagou a mensagem, infelizmente, sem eu conseguir responder, porque depois que deu a vitória, o pessoal começou a nos mandar mensagem e eu fui tentar começar a responder. Eu comecei, já era segunda-feira, e tinha milhares, não era centena, era milhares. Então ainda não consegui agradecer a todos. Então eu já peço aqui, eu uso esse espaço para agradecer a todos que nos parabenizaram pela vitória através das nossas redes sociais, no privado, no WhatsApp, que vocês foram fundamentais. O Cardoso agradeceu aqui os nossos apoiadores, mas assim, eu até digo que tem 3 tipos, nós tivemos 3 tipos de apoiadores nessa campanha. A linha de frente, que eram os nossos vereadores, principalmente nossos cabos eleitorais e entre outras pessoas que pegaram junto conosco, bandeira nas costas, santinho na mão, e cruzamos essa cidade. Nós tínhamos também uma retaguarda que nos dava todo o apoio, a questão do pessoal que cuidava do financeiro para fazer a prestação de contas e fazer essa articulação das gráficas, enfim, que precisa também de uma campanha. O pessoal do jurídico, que também teve uma atuação incrível para nos dar o respaldo para nós poder focar em fazer a campanha. E os bastidores, porque muitas pessoas trabalharam quieta. E eles faziam aquele trabalho no pé do ouvido, voto a voto, e é por isso que quando deu o resultado, surpreendeu muitas pessoas. Mas não a nós. Nós estava com essa do 500 a 1000 votos já há algum tempo, porque a gente sentia que tinha muita gente nos bastidores trabalhando para nós. Bom, vamos entrar então agora em temas mais específicos da administração para saber das ideias dos senhores. Primeiro, transição com a atual administração para a administração de vocês. Olha, a transição eu acredito que vai ser muito tranquila. Eu acredito que Sarandi chegou numa maturidade política muito boa, que vai permitir nós ingressarmos nosso governo com uma transição tranquila, que eu acho que essa é a nova política, inclusive sendo praticada pelo atual governo agora na transição. Já só não liguei ainda agendando com o prefeito Nilton uma conversa, que a gente tem que também amarrar alguns pontos agora nesses dias, né? Recém acabou, digamos, mas eu tenho certeza que vai ser uma transição. Não ainda a equipe de transição? Não, nós levantamos alguns nomes, mas como a gente ainda está na fase do agradecimento, e que nem eu disse, segunda é o dia eu e minha família, então a gente
Não, eu me dediquei a dar um colinho para minha pequena e ficar em casa e descansar um pouco. E então a gente hoje que começou mesmo a fazer esse trabalho, conversar com algumas pessoas, mas logo vai sair a equipe de transição, pessoas comprometidas com a comunidade e articuladas para ter esse diálogo. Tenho certeza que vai ser muito tranquilo. E a gente também já começou a trabalhar, né, Cardoso? Eu nessa questão do trabalho, vamos então entrar nessa. Bom, a transição, vocês não têm a equipe ainda, mas já estão pensando nisso e vão ter que manter o contato naturalmente com o atual prefeito, o Debastiani, que eu tenho certeza, né? Conhecendo o Newton da forma como a gente conhece, vai abrir todos os números, tudo aí sem problema nenhum. Toda a possibilidade de uma transição. Aliás, aqui é uma tradição, né? Sarandi tem uma tradição, né? Eu me lembro que quando nós perdemos a eleição, poucos dias depois, já o pessoal do Nicola e do Debastiani frequentaram lá e passaram a ter acesso a todas as informações, e já tinham através do portal de transparência, mas a informação mais fina passaram a ter lá, então não tem problema. Nós temos, graças a Deus, Sarandi tem essa maturidade, né? Acabou a política, agora é trabalho, né, Gisele? Não adianta você ficar agora arrumando confusão, né? Sim. Nós esperamos, inclusive, que o pessoal, como formaram, de certa forma, a maioria ali na Câmara, que a nossa expectativa também é muito boa, né? Conversei ontem com o Pablo, e a minha expectativa é muito boa, e o Pablo também. Nós temos a expectativa de um bom relacionamento. Esse é um assunto interessante. Governar contra uma oposição... governar com uma oposição tendo a maioria. Olha, eu vereador do PT e são 5 vereadores do PDT. Eu vou dizer o seguinte, eu vendo a nominata eleita, eu não tenho medo de que será muito tranquilo trabalhar com os colegas vereadores. Alguns eu já pude trabalhar como vereador, como colega, e agora como prefeito tenho certeza que o diálogo será muito bom, porque historicamente a Câmara de Vereadores de Sarandi, ela tem um trabalho propositivo. Mas no último ano que a gente viu alguns momentos, né, mas essas pessoas que trabalharam contra o governo pelo quanto pior melhor, eles acabaram não se reelegendo. Então eu acho que aí também já amadureceu esta mentalidade política, porque o povo hoje, graças às redes sociais, ele consegue acompanhar melhor e ninguém mais é bobo. Então eu tenho certeza que os vereadores que estão ali, conheço o trabalho deles, são pessoas comprometidas com a população sarandiense e jamais vão colocar interesses pessoais ou partidários à frente do interesse da população. Então, por mais que não tenhamos uma maioria, tenho certeza que será um trabalho muito tranquilo. Pois bem, bom, uma das coisas, um assunto que a maior diferença nas eleições esteve no centro, né? Onde vocês levaram uma vantagem de mais de 600 votos. Inclusive no gráfico da Minuano, a Minuano fez uma cobertura que está muito boa. Onde eu tenho chegado, eu tenho recebido abraços, elogios e a população citando muito aí. Você pode pôr o gráfico para a gente aí. Nós fizemos durante a cobertura da eleição, um gráfico na tela e acompanhando urna por urna. Às 5h38 eu anunciei Pablo Mari como futuro novo prefeito de Sarandi e Leonir Cardoso como novo vice-prefeito de Sarandi. Às 5h38, muito primeiro que qualquer outro veículo de comunicação, graças ao empenho da nossa equipe. Agora vamos voltar ao gráfico. Vocês ganharam aqui por mais de 600 votos no centro. Então foi uma vitória que, no meu ponto de vista, tem muito a ver com uma questão: trânsito, estacionamento, dificuldade que o empresariado de Sarandi viveu com essa mudança no estacionamento no trânsito. Não só o empresariado, né? Tu pega um dia que nem hoje. É o próprio trabalhador. A chuva, o trabalhador, o consumidor. Não é só o empresário. O empresário, ele teve a queda nas vendas. Mas o transtorno era de todos. E eu acho que aí que eu frisava muito durante a campanha Nova e a Velha Política. E uma característica que eu chamo da nova política é ouvir primeiro e agir depois. Tu não pode impor as coisas. O povo é o soberano. Então, se tu cometer algum erro, e a gente não é perfeito, ao longo desses 4 anos de vereador, alguns erros a gente cometeu, e como prefeito não vamos estar isentos de cometer alguns erros.
Mas a diferença está em você assumir o seu erro e conseguir voltar atrás. Um bom líder, ele não pode ser orgulhoso. Um bom líder tem que ter a humildade de reconhecer quando a sua ideia não é a melhor e escutar a população. Então eu acho que sim, o trânsito foi uma questão. Eu lembro bem, eu fui o primeiro a falar sobre o trânsito. Era um feriado de carnaval quando pintaram. E na sexta-feira, pós-carnaval, eu já tinha uma live falando sobre o tema. Eu fiz uma enquete que só 16% apoiavam a mudança. Levei esses números pro governo, participei das reuniões da CISAR. E eu dizia, quando tu faz algo, tu tem que fazer completo. Se era para mudar, porque o que era o objetivo? Era rotacionar vagas. Rotacionar vagas era implementar o rotativo e não implementar o paralelo. Então eu acho que houve ali alguns equívocos, mas a gente a partir de janeiro vai estar trabalhando conforme a gente prometeu, assumiu o compromisso em campanha. Vocês têm noção que isso aí é uma urgência que... A gente assumiu o compromisso nos primeiros 30 dias, criar 250 vagas de oblíquo nas ruas transversais. Então isso vai acontecer, com certeza. Nós agora durante a nossa fase de transição, isso já vai estar para quando chegar a equipe estar pronta para modificar as pinturas, que é só isso, nós só temos que mudar a pintura das faixas paralelas nessas ruas transversais, criando essas vagas de oblíquo. Isso já dá uma respirada, não resolve de todo o problema, mas já consegue dar um alívio para a população, e a partir daí a gente vai ouvir. Nós vamos apresentar, porque existem várias opções, inclusive nós já estamos trabalhando, a gente já agendou uma viagem a Brasília, nós vamos estar falando com alguns ministros, inclusive o ministro da Integração, que é do União Brasil, e é o que encaminhou a verba para a Galeria no Centro, para ver as possibilidades, isso nós vamos discutir também com a equipe de transição e com o atual governo, de, além da galeria, fazer uma grande reforma na avenida, enterrando os postes, a fiação subterrânea, enfim. Agora já começa a fase do trabalho, na verdade, segunda-feira a gente já descansou, mas a cabeça já voando, porque a gente vai entrar com tudo para entregar esses compromissos com a população, né? Ok, Cardoso, outra questão, vale para os dois, né? Outra questão importante que eu acho que foi fundamental na decisão da comunidade foi a questão da habitação. A questão da habitação, onde o atual governo investiu em áreas, investiu em estruturação de uma área, né? Isso com mais de 300 terrenos, né? Continua lá realizando o investimento, mas não houve aquela questão assim de iniciar aquele compromisso das 500 casas. Eles não conseguiram dar início as obras das casas. Como é que vocês vão ver essa questão da habitação? Aquele pessoal que está inscrito já pode ficar tranquilo, porque parece que tem já um grupo de pessoas aí que estão inscritos para esse inicial de 200 casas que estariam liberadas. Olha, eu vou dar aqui a minha opinião, eu sei que é a opinião do Paulo. Em primeiro lugar, tem que verificar como é que se processou essa escolha. Eu queria trazer aqui um dado. Quando nós assumimos a prefeitura em 2009, haviam sido entregues pela administração anterior 60 lotes ali no Novo Tempo, que na verdade não poderiam ter sido entregues, porque não existia nem a infraestrutura completa. E quando fomos verificar o nome dos contemplados, chegamos à conclusão que havia sido feita uma entrega sem observância dos critérios. Dos aproximadamente 60 contemplados, apenas, se não me falha, foram 10, eu acho, que permaneceram. Então agora, o que deverá acontecer? Tem que verificar como é que foi feita essa entrega, se foram observados os critérios. E tudo aquilo que está legal não é o que se falar em mudança, né? Porque eu creio que um governo ele vem para suceder e para fazer para ter continuidade, inclusive, né? Agora essa revisão, por exemplo, de escolhas, revisão de contratos, se é que eventualmente existia um contrato que a gente chega à conclusão que aquele contrato ele não está adequadamente aos preços de mercado, por exemplo, todas essas coisas são porque o que acontece? A partir do dia 1º de janeiro,
a responsabilidade penal e civil dos atos de prefeito vão caber ao Pablo Mari. Aí não significa que porque um governo iniciou uma obra ou uma determinada iniciativa, não significa que as responsabilidades sejam apenas daquele governo. O primeiro pagamento, primeira nota de empenho, a ordem de liquidação do pagamento que for feito pelo Pablo, a partir dali é dele a responsabilidade. E a continuidade de qualquer contrato, execução de qualquer contrato, passa a ser do Pablo a responsabilidade. Então eu pretendo também, Gisele, com essa minha experiência todos esses anos, que eu não tive maiores problemas, nunca tive problemas aí com o Tribunal de Contas, nem com o Ministério Público, nem com o Poder Judiciário, porque nós sempre nos preocupamos muito com a questão da legalidade. Uma vez eu assisti uma palestra do ministro do STF, o Aires de Brito, Porto Alegre. Era uma palestra inicial para prefeitos novos e vice-vereadores, enfim, secretários, foi aberto. E aí ele disse o seguinte: olha, antes de você assinar, você tem que olhar a Constituição. Está previsto na Constituição, é legal, e nas leis municipais, lei de licitação, todas as leis, faça. Se não está previsto, não faça, porque você vai fazer e vai se incomodar, vai criar um embaraço para a tua vida. E claro, o Pablo é um prefeito jovem, tem ainda um futuro brilhante pela frente, então nós temos que ter essa preocupação. Então isso não significa olhar com desconfiança de que está errado, significa olhar com a expectativa de que está certo, porque é isso que nós esperamos, para que seja processado e dado sequência àquilo que está em andamento, mas sempre com esse cuidado, né? Eu tenho essa preocupação. Eu assessorei um prefeito, assessorei um vice-prefeito, fui vice-prefeito, assessorava o meu prefeito, e graças a Deus, no período em que eu estive lá, não tivemos problemas também por conta desse cuidado que precisa ter, né? Um zelo, né, Gisele, que nós temos. O senhor vai atuar ali dentro da prefeitura? Vai ter um gabinete do vice-prefeito lá, quando não estiver ocupando eventualmente nas férias do Pablo, enfim. O senhor vai estar atuando lá dentro? Já está definido isso ou não? Tem uma ideia? Na verdade, nós nunca falamos sobre isso, né, Pablo? Mas eu pretendo trabalhar, evidentemente. O vice-prefeito é remunerado, vai trabalhar. As pessoas me pedem aí, Carlos, vai trabalhar? Eu digo, olha, eu vou trabalhar mais do que se eu fosse prefeito. Sim. Porque eu gosto de dar minha contribuição. Evidentemente que o prefeito é o Pablo. As coisas, o martelo vai ser batido pelo Pablo, não vai ser por nós, nem pela equipe. A pancada final é do prefeito. É uma questão hierárquica e de respeito. Agora nós vamos trabalhar. Isso aí é não tem como nós abrir mão de ter ao nosso lado diariamente uma pessoa com a experiência em gestão que o Cardoso tem. Então, com certeza vai estar lá na prefeitura, nos dando esse costado, como diz a gauchada, para nós fazer esse excelente governo. E na habitação, só complementando, a gente vai revisar para ver se está tudo certinho, que é o que a gente espera, e estando tudo certinho, nós vamos tocar o barco. Certo. Nós também já temos agenda em Brasília, vamos fazer uma visita ao ministro da Habitação, para verificar o convênio das 200 casas, porque a gente ficou um pouco no escuro como vereador durante um período ali, nós não tínhamos mais informações de em que pé anda, então a gente vai atualizar, porque a gente quer concretizar este sonho da comunidade sarandiense, além de implementar os nossos projetos habitacionais que nós definimos no nosso plano de governo. Nós vamos dar continuidade, porque a habitação ela não é de um governo ou de outro, a habitação é para o povo, e é assim que a gente vai trabalhar. Os senhores pretendem também, Pablo, você como prefeito pretende direcionar parte de recursos próprios para a habitação também? Com certeza, é uma pasta que hoje em Sarandi é uma prioridade, porque isso ajuda, eu na minha campanha explicava muito a questão de criar um ambiente de prosperidade. E eu não tenho como aumentar a renda do trabalhador, mas eu tenho como diminuir o custo de vida como gestor. Então, uma política pública habitacional bem feita, ela diminui o custo de vida, porque ela viabiliza uma melhor concorrência nos aluguéis e, com isso, baixa o custo dos aluguéis. Hoje, é muito difícil alugar imóveis em Sarandi e isso acaba gerando um custo mais alto no aluguel. Nós conseguindo e fazendo uma habitação, como a gente pretende e vai fazer, vai diminuir o custo de vida do cidadão sarandiense, vai girar mais dinheiro no comércio, girar mais dinheiro na indústria.
gerar mais qualidade de vida. Então essa é uma das maneiras, por isso a habitação vai ter sim recursos próprios, vai ser uma pasta prioritária durante esses 4 anos. Tá certo, habitação, esse tema que você acabou tocando aqui, que é a questão das galerias. Esse é um problema recorrente em Sarandi, há muitos anos existe esse problema, toda vez que tem uma chuva muito forte, acaba alagando diversas áreas, enfim. Se concretizar o recurso esse que foi anunciado pela atual administração, é um belo recurso, não o suficiente, mas um belo recurso para se investir nessa questão das galerias. Ali nós temos que, como é que eu digo, tomar posse deste projeto, porque a responsabilidade será nossa, inclusive da execução da obra, e eu sempre tive muito receio quanto a esta obra, cobrei uma vez até uma audiência pública, mas o governo não tinha projeto. Eles queriam licitar o projeto e a execução ao mesmo tempo, e o que eu considero um pouco arriscado, porque como é que nós vamos liberar uma obra que a gente não sabe por onde ela passa, qual é o impacto que isso gera dentro do centro da cidade. Nós temos a nossa artéria principal da vida sarandiense, que é a Avenida Expedicionária, e a gente não pode deixar ali ela por 2, 3, 4 anos em obras. Tem que ser uma obra ágil. Eu falo isso porque a Galeria da Vila Maria, a primeira etapa demorou mais de 1 ano e era uma obra simples, em termos de não precisou dinamitar, e era uma galeria exposta, e ela demorou. Então imagina nós no centro, uma galeria que tem esse comprimento, com a laje que a gente sabe que tem em Sarandi, então a gente precisa escutar, até um dos que eu convoquei para audiência era os técnicos em blaster, que é os que técnico em dinamitação. Nós temos hoje uma adutora de água muito antiga, que às vezes com a vibração de uma carreta passando em cima, ela já estoura. Imagina nós fazer dinamitação no centro. Então é um desafio gigantesco. E é por isso que nós agora vamos discutir na transição esta maneira de fazer isso, até porque é um recurso grande e daqui a pouco a gente pode fazer mais com o mesmo recurso, né? A gente tem a questão da barragem de contenção que a gente quer fazer, e com esse recurso poderia ser feito também esta outra solução. Então temos que ver. Agora, na verdade, estamos aqui especulando porque nós precisamos sentar com o governo, com o ministério, para entender a que pé anda. A Galeria da Vila Maria está contratada e em andamento, então ali já foi definido ok. Mas como eu disse, ali era uma galeria mais simples. A do centro, temos que ter um cuidado muito especial para evitar um transtorno maior à nossa população. Bom, esse assunto eu tenho certeza que a comunidade sarandiense esperava que eu introduzisse esse assunto aqui, porque foi um assunto muito discutido nos últimos anos, foi um assunto que também, durante a campanha, a gente ouviu de ambos os lados tratarem desse assunto. É um assunto fundamental para a população, que é a saúde. A saúde, Sarandi vive hoje o atendimento na saúde básica. Eu gostaria de saber como é que vocês pretendem agir com relação a isso, atendimento na saúde básica, mas também gostaria de saber como é que vocês pretendem agir com relação ao Hospital Vila Nova, porque o Hospital Vila Nova chegou praticamente esse ano em Sarandi, né? E está aí fazendo parte da nossa sociedade, utilizando as instalações do hospital comunitário e atendendo em Sarandi. Eu até não sei quanto tempo é de contrato, né, que tem. Então, o contrato entre o Vila Nova e o HCS é de 5 anos. Certo. Nós já estamos providenciando a agenda em Porto Alegre com o diretor do hospital. Então a primeira coisa eu sempre digo é sentar e conversar, e é isso que nós vamos fazer. Existe uma demanda da nossa população referente a atendimento do hospital, uma entrega que a gente quer que o hospital entregue para a nossa população em termos de especialidades, em referência a SUS, para nós não ter que ficar transportando pacientes, como eu disse, né, uma pessoa com uma fratura não poder ser atendida em Sarandi pelo SUS, porque a referência é Palmeira. Então, esse tipo de situação, nós já estamos programando essa ida a Porto Alegre agora na próxima semana, e vamos sentar com o diretor do Hospital Vila Nova, da Rede Vila Nova, o seu Dalmolin, para começar a alinhar isso. Então a população pensa assim, estão ainda festejando. Não, quem está festejando é nossos apoiadores. Eu e o Cardoso já estamos trabalhando. Tá certo, importante isso. Cardoso, a saúde básica, onde o senhor tem uma experiência
muito grande nesse segmento, até no seu governo foi construído, né, o postão de saúde, enfim. Olha, para começar, eu acho que nós vamos ter que fazer uma manutenção geral ali, porque eu via circulando algumas imagens durante o processo eleitoral da falta de manutenção em equipamentos, falta de manutenção até no próprio prédio, porque uma das coisas que precisa ser feita, até conversamos também isso um pouco com o Pablo ontem, é a manutenção. A manutenção das máquinas, a manutenção dos prédios, a manutenção dos postos de saúde, a manutenção das ruas, das avenidas. A manutenção é o melhor investimento que você pode fazer, porque aí você não deixa sucatear, você não perde as coisas. Eu nesses meus anos de prefeito ali nos nossos governos, que está aqui em Sarandi, estão lá em Liberato Salzano, eu não lembro de ter feito uma grande reforma numa máquina nem uma reforma de um motor de um carro. Foram raríssimas as vezes, porque nós, em primeiro lugar, as pessoas que vão cuidar de cada, por exemplo, de cada veículo, de cada máquina, a pessoa precisa ser alertada em relação aos cuidados. Então, vai voltar, por exemplo, todo esse controle de frota, KM rodado, cartão combustível, isso vai ser olhado com lupa diariamente, né? A pessoa que vai ser escolhida para cuidar da despesa de Sarandi e também da receita, vai ter que ficar com lupa em cima para que tanto o fornecedor, bem como os colaboradores, possam saber que estão sendo vigiados permanentemente, a fim de que nós possamos reduzir estes desperdícios de dinheiro que eu considero quando você tem que fazer uma manutenção mais cara por falta de uma manutenção preventiva, e isso vai fazer a grande diferença no nosso governo. E no posto de saúde, desde a compra da medicação, e você tendo essa confiança do fornecedor de que mercadoria entregue é dinheiro na mão, você acaba atraindo os principais fornecedores das indústrias do Brasil. Então nós vamos ter condições de fazer muito mais com o mesmo dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença nesse nosso governo. E as nossas propostas, por exemplo, em relação à saúde, são propostas todas elas execuíveis. É a farmácia funcionando às 24 horas, é o aumento da cesta de medicamentos em relação àquilo que tradicionalmente foi entregue, é o dentista que vai continuar funcionando durante as 24 horas, é o postão atendendo de preferência sem filas, colocando profissionais nos momentos de maior demanda. E então a saúde ela vai ter uma atenção especial, né? Além dos postos de saúde que nós vamos construir, que é o posto de saúde ali do bairro Santa Gema, e também o posto de saúde atendendo ali o Bem-Morar, o loteamento Sácio, o loteamento Novo, Santo Antônio, enfim, toda aquela região da Vila Esperança. Ali tem um contingente grande de pessoas. Então nós vamos cuidar muito bem da saúde, porque a população precisa ser bem atendida, e eu creio que com o cartão cidadão sarandiense nós vamos reduzir também um pouco a procura pelos postos de saúde, porque existem pessoas fragilizadas em função da idade que também não estão se alimentando direito, e isso acaba reduzindo a imunidade e fazendo com que essas pessoas fiquem mais doentes e tenham que procurar pelo serviço de saúde. Tá certo. Bom, nós teríamos assunto aqui para ficar 3 horas, mas eu tenho certeza que vocês estarão atendendo a Minuano nos próximos dias aí. Não perguntei sobre nomes para secretariado, não entramos nesse detalhe, porque faz 2 dias que aconteceu as eleições, e a gente entende que vocês com certeza precisam de um tempo para organizar essa parte e tal, mas estamos sempre à disposição de vocês para qualquer informação, notícia que vocês queiram nos dar. Eu vou encerrar com o Pablo, mas primeiro eu queria te fazer uma pergunta, Cardoso. Já está em campanha para deputado? Claro que não, né, Gisele? Mas eu tenho recebido bastante, Gisele. Sabe que eu até acontece, sabe por que eu te pergunto isso? Eu fui em vários lugares aí, sabe, a minha convivência em municípios com a região também. Sim. E aonde eu chego, o pessoal me fala, né? Agora o Cardoso vai a deputado, Então, como a gente está aqui descontraídamente nesse momento conversando, eu. Mas é muita gente que está me falando, até ontem eu recebi um contato de um político regional no final do dia, fazendo uma sondagem também a respeito disso, dessa possibilidade.
Então eu fico feliz, Gisele, que as pessoas reconheçam uma possibilidade de candidatura, porque isso é uma coisa que a gente fica feliz. Eu acho que é uma retribuição em face de tanto trabalho, tanta luta que nós temos travado em toda a nossa vida, né? Mas, nesse momento, é claro que é só especulação, né? Tá certo. Pablo Mari, parabéns, Cardoso, pela sua eleição como vice-prefeito de Sarandi. Muito sucesso, muitas alegrias. Pablo Mari, você com 36 anos de idade, tem a força, demonstrou durante a campanha uma capacidade muito grande na forma de se comunicar e uma inteligência grande também com relação a raciocínio, a sua visão política, e a comunidade de Sarandi acreditou em você. Eu, como atuo há 40 anos no rádio aqui em Sarandi, tendo passagens pela Rádio Sarandi, agora com a Minuano, eu tenho o dever de, em nome da população de Sarandi, te comprometer aqui para que você faça um grande governo e te desejar muita sorte. Parabéns pela vitória, que Deus te ilumine, te dê e com essa energia que você tem, você seja um grande prefeito e construa uma grande história em Sarandi. Eu agradeço, Gisele, e agradeço a toda a população que confiou em mim, acreditou no nosso propósito, agradecer a todas as orações que protegeram e nos iluminaram ao longo desta caminhada, não tivemos nenhum grande problema, e eu tenho dito para as pessoas que eu peço que continuem orando, agora não pela vitória, mas pela uma iluminação de que a gente possa fazer um bom governo, tomar boas decisões. Ontem eu publiquei inclusive um vídeo, porque a gente foi orar e pedir proteção e iluminação antes de iniciar a campanha, e eu tive na Igreja Brasil para Cristo, como tive nas outras também, e tinha um pastor de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, ministrando, e chegou um momento que ele pediu que quem precisava de uma bênção especial fosse até ele. E ele nem me conhecia, né, porque a gente chegou já quase no início ali, e ele botou a mão sobre mim e falou umas palavras muito bonitas e profetizou que ele via eu recebendo umas chaves e abrindo uma porta. E eu guardei, eu não quis usar durante a campanha este vídeo, para não acharem que era uma apelação, vamos dizer assim, né? E ontem eu divulguei o vídeo. Então eu me senti o tempo inteiro muito protegido e muito abençoado. Então eu tenho dito para as pessoas, continuem orando, que isso tem feito a diferença e vai continuar fazendo a diferença, que essa é uma força muito poderosa. Eu quero terminar aqui e agradecer aos nossos apoiadores. A gente já está trabalhando, como eu disse, né? Eu e o Cardoso já estamos trabalhando. E eu sei que o povo está querendo festa, a gente vai organizar aí em algum momento uma grande festa aí para todos poderem festejar conosco. Mas eu vou deixar um pedido aqui para o povo acalmar um pouquinho com os foguetes, porque por mais que tá todo mundo feliz e faceiro, os foguetes geram alguns transtornos para os animais, para as crianças autistas. Então vamos deixar, se puderem, né, que eu sei que tá todo mundo muito faceiro, puderem neste momento aí também aguardar, esperar, porque eu acho que a gente tem que mostrar a nossa nova política, inclusive na forma de festejar. Então estamos organizando, falei hoje, cobrei a coordenação para a gente fazer uma grande festa, e se puderem, né, dar uma acalmada nesse sentido aí dos foguetes, eu agradeço também, tá? Tá certo. Bom, Pablo, nós temos uma surpresa para você aqui no encerramento da entrevista, né, Jonas? Nós temos uma surpresa que a gente sabe que você gosta muito dessa música, né? O Cardoso também aprendeu a gostar, andou dançando durante a campanha. Cardoso estava faceiro naquele clipe lá, que nem eu não tinha visto ele na campanha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, eu acho que eu não preciso mais repetir tantas vezes isso, mas que Deus ilumine, que vocês façam um grande governo em Sarandi. Nós, todos, como sarandiense, a população toda, só quer que vocês consigam fazer um grande governo. Obrigado. Agora eu vou liberar, porque a polenta e o peixe devem estar pronto lá, os irmãos já estão com fome aqui. O Pablo também já recebeu umas 10 mensagens. Fica por aqui o nosso podcast dos eleitos. Amanhã nós temos 2 vereadores participando do podcast dos eleitos. Você está convidado a acompanhar.